Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos continuar os vídeos, né? A gente parou na página 60, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Decorrido o prazo de 5 anos de cobrança de IPTU progressivo, então lembra que eles vão dobrando, né, o valor do IPTU dentro do prazo de 5 anos até atingir um máximo de 15%. Então, depois de 5 anos fazendo essa cobrança do IPTU progressivo aumentado no tempo, sem que os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, aproveitar para fazer uma revisão, né? Imóveis não edificados, coeficiente de aproveitamento zero. Imóveis subutilizados, coeficiente de aproveitamento menor do que 10. E não utilizados imóveis que estão sem uso a partir de 5 anos, tá bom? Tenham cumprido as obrigações, então, se passar 5 anos de IPTU progressivo e as pessoas não cumpriram as obrigações dela de parcelamento, edificação e utilização compulsória, conforme o caso, o município poderá desapropriar esses imóveis com pagamentos em títulos da dívida pública, previamente aprovados pelo Senado Federal. Os títulos da dívida pública mencionados acima deste artigo deverão ser resgatados no prazo de até 10 anos em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Uma vez concluído o processo de desapropriação do imóvel, não edificado, subutilizado ou não utilizado, com pagamentos em títulos da dívida pública, o município deverá determinar sua destinação urbanística em consonância com os objetivos deste plano diretor, diretamente ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se o procedimento licitatório e a legislação relacionada à concessão do uso de bens públicos. Ou seja, se a prefeitura desapropriar o imóvel de uma pessoa, ela tem que determinar uma função para aquele imóvel logo em seguida, ok? Não faz sentido a prefeitura desapropriar o imóvel porque ele está sem uso, né, e manter ele sem uso, né, manter ele ocioso. Os adquirentes ou concessionários dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, desapropriados pelo município, com pagamentos em títulos da dívida pública, deverão parcelar, edificar e utilizar esses imóveis conforme o caso, no prazo de 5 anos contados da data de aquisição ou da concessão. Ou seja, depois que a prefeitura desapropriou, se ela decidir vender a alguém esse terreno, né, ou alugar, aquela pessoa que comprar ou alugar esse terreno da prefeitura vai ter que cumprir todos os deveres, né, que o antigo proprietário tinha e não cumpriu, ok? Vai ter que cumprir as regras bonitinho. Caso não seja cumprido no prazo de 5 anos, será retomada a aplicação do IPTU progressivo pelo imóvel, ok? Só para de aplicar IPTU progressivo quando der certo. Seção 5. Divulgação de dados sobre imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. O município deverá notificar os proprietários destes imóveis sujeitos ao parcelamento ou edificação compulsória. O município deverá divulgar a lista de imóveis nessas condições cujos proprietários foram notificados em relação às obrigações ligadas ao parcelamento ou edificação compulsória. A lista de imóveis nestas condições de não edificado, subutilizado, não utilizado, deverá ter no mínimo número da inscrição mobiliária com dados do setor, quadra e lote do imóvel, endereço completo do imóvel, data da notificação, né, prevista aqui nesse primeiro artigo, data de início a partir do qual se devem contar os prazos relativos às obrigações de parcelamento, edificação e utilização compulsória. Aí vai depender do caso, né, do que é que vai ser exigido. Aí, caso o imóvel que está nessas condições
e está inserido na lista deste artigo esteja sujeito à aplicação do IPTU progressivo, essa lista também vai precisar conter data e percentual do primeiro aumento no valor da alíquota, a primeira vez que o IPTU dobra, né? Percentual das alíquotas majoradas subsequentes e inicialmente aplicadas. Então, os valores, né, que serão aplicados no IPTU da pessoa. Caso o imóvel, nessas condições, inserido na lista, esteja sujeito à desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública, essa lista deverá conter a data de publicação do decreto de declaração de utilidade pública do imóvel, nessas condições, com pagamentos em títulos da dívida pública. Data da propositura da ação de desapropriação, né, se for o caso. Data da efetiva emissão na posse do imóvel não edificado, né, se for o caso. Destinação do imóvel desapropriado, né? O que é que vai ser feito com esse bendito terreno, tá bom? A lista mencionada no primeiro parágrafo deste artigo deverá ter seus dados e informações permanentemente atualizados, né, e incluídos no sistema integrado de informações municipais, ok? Continuando, do consórcio imobiliário. O município poderá facultar ao proprietário do imóvel sujeito a parcelamento, edificação e utilização compulsória, e a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário para fins de viabilizar financeiramente o aproveitamento do imóvel, independentemente da notificação prevista no primeiro parágrafo do artigo 84 dessa lei. Ou seja, vamos voltar lá para o artigo 84. Vamos lá, chegamos, né? Então, ó, o município deverá notificar os proprietários dos imóveis, né, nessas condições, que terão no prazo máximo de 1 ano a contar do recebimento para protocolar o quê? Um pedido de aprovação e execução de projeto, né, para parcelamento ou construção nesse imóvel. Então, tá falando o que aqui? Tá falando que não depende a solicitação do dono do terreno de ser notificado. Então, funciona mais ou menos assim. Você é dono de um terreno no centro de uma cidade, em algum local da cidade, você não tem dinheiro para construir naquele terreno, né? Só que para você estar legal, né, para que o seu imóvel não seja subutilizado, você solicita para a prefeitura, né, faz um requerimento na prefeitura de um consórcio para que você tenha o dinheiro para construir, né, ou para pagar alguém que faça o projeto, né, por exemplo. Ok? Acho que ficou bem claro. E você não precisa ser notificado pela prefeitura para poder ir lá pedir esse consórcio, tá bom? Antes da prefeitura descobrir que seu imóvel não está sendo utilizado, né, da forma como poderia, você pode ir lá e solicitar. Para a realização do consórcio imobiliário, imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, vou passar a chamar isso só de imóveis nestas condições, deverá ser transferido ao município. O município estabelecerá o valor de referência com base na média de 3 avaliações imobiliárias, observados os requisitos estabelecidos no artigo 94 dessa lei, que é o próximo artigo. O contrato de formalização do consórcio entre o município e os proprietários deverá conter o valor de referência do imóvel, tá? Nestas condições, a partir do qual será realizado o consórcio. Então, funciona assim, a prefeitura vai ter que enviar 3 empresas ou profissionais para fazerem a avaliação imobiliária, né?
cada um desses três vai falar um valor que este imóvel, que este terreno está valendo. A prefeitura vai tirar uma média e essa média é o valor de referência, ok? E o contrato para formalização do consórcio vai ter que conter o valor de referência, que é essa média dos três valores obtidos, né, pelas avaliações imobiliárias. O proprietário que transferir o imóvel nessas condições para a realização de consórcio imobiliário, ele não vai dar o terreno de graça, né, para a prefeitura. Ele receberá como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas com valor correspondente ao valor de referência, né, aqui do segundo parágrafo, tá? Então essa média das três avaliações imobiliárias é o valor da casa ou apartamento que o dono desse terreno vai receber assim que for realizado o consórcio para que esse terreno passe a ser bem utilizado, tá bom? Para que ele passe a cumprir a função social da propriedade. O valor de referência para pagamento do imóvel não edificado, né, imóvel nessas condições, a partir do qual será realizado o consórcio, deverá excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros e juros compensatórios, bem como eventuais custos de recuperação da área em razão da existência de passivos ambientais. Ou seja, a pessoa que vai fazer esse consórcio, né, solicitar esse consórcio com o município, ele não pode esperar ter lucro acima daquela média, não é? Da avaliação, das três avaliações imobiliárias, ok? Ele vai ter que receber o justo, tá? Um imóvel no valor daquele terreno que estava subutilizado e pronto. E além dele não ganhar nada, né, assim a mais do que é justo, ele também não pode se ferrar, né? Se houver algum custo de recuperação da área em razão da existência de passivos ambientais, só que também está excluído das expectativas de ganhos e lucros, tá bom? Vamos continuar, parágrafo 1º. Para quem não sabe, pessoal, artigo fica fácil, né, de identificar, porque sempre vai ter esse ATR, artigo 94. Quando a gente tem esse símbolozinho aqui, a gente chama de parágrafo, tá bom? Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Quando a gente tem letras, números romanos, né, algarismos romanos, a gente chama de inciso, ok? Então vamos lá. O município poderá proceder ao aproveitamento adequado das unidades imobiliárias que lhe cabem, resultantes do consórcio imobiliário, no prazo de 5 anos contados a partir da incorporação ao patrimônio público. Então, que significa? O município tem que utilizar as casinhas que ele vai construir dentro de 5 anos, tá bom? A proposta de consórcio imobiliário não suspende os prazos relativos ao parcelamento, edificação e utilização compulsória de imóveis não utilizados, né? A formalização do contrato de consórcio suspende os prazos relativos ao parcelamento, edificação e utilização compulsória de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados. Então lembra que a partir do momento que você solicita na prefeitura aprovação para o projeto, você tem um prazo para começar a construir, né, que são 2 anos, e você tem o prazo de 5 anos para terminar aquela construção, né? A partir da data que você tem a aprovação daquele projeto. Então, a formalização do contrato de consórcio suspende esses prazos, ok? Eles deixam de valer. Formalizado o contrato do consórcio e havendo
aplicação do IPTU progressivo, será restabelecida a alíquota vigente no exercício anterior ao início da progressividade mencionada. Ou seja, se o seu IPTU era de 2%, né, e ele foi aumentado até chegar a 2, 4, 8, até 8%, por exemplo, ele volta a valer 2, tá bom? Ele volta ao valor original, né, no ano anterior a ser contabilizado o IPTU progressivo. Eu vou encerrar o vídeo porque a gente está para começar um assunto totalmente diferente, tá? O direito de preempção. Então, até breve!